pegando esse gancho que você falou, eu já vi trecho de entrevista sua, você criticando o que o movimento feminista se tornou no sentido de, antes eram mulheres mais fortes e agora você comparou a princesas da Disney. Porque elas são mais fragilizadas, só em gatilho, o que me parece que é o tempo todo só a expressão do ponto de vista da opressão sem reação. É o que você fala. E, cara, por incrível que pareça, eu tenho a mesma visão dos movimentos masculinistas. Eu acho que... Tá, eu entendo que o homem é mais exigido, assim, de sacrifício. Homens morrem mais cedo, ou a taxa de suicídio. Homens estão mais expostos à violência, a situações de perigo. Só que eu acho, cara, que aí eu não sei explicar com teoria, mas talvez pela influência cristã, mas eu acho que o cara tem que se sacrificar mesmo pela família, porque não tem que falar nada, ficar chorando. O que eu acho dos movimentos Red Pill, Incel, não sei o quê, que os caras estão chorando demais. Eu acho que o papel do homem é se sacrificar pela família e, cara, ninguém vai aplaudir por isso, não. E é assim, acabou. Eu vejo dessa forma, talvez até pela influência cristã, porque a Bíblia fala, parece que o homem tem que tratar a mulher como Cristo tratou a igreja, sacrificou por ela, sacou? Então, acho que talvez essa influência que pese muito. Tu é cristão? Sou. Tu é evangélico? Sou. Então eu só acho que os caras choram demais, assim. O homem é desprovido de... A sociedade é ginocêntrica, né, que eles falam? Sim, eles falam que a gente vive num ginofascismo. Ginofascismo e não sei o que. Eu falo, meu irmão, velho. Levanta, eu tenho que botar comida na minha casa e não tenho que receber aplauso por isso, não. É meu papel de homem. Se entrar um ladrão lá em casa, quem tem que morrer sou eu. Sacou? Acabou, é assim a vida. Eu acho que é mais simples do que... Qual a sua visão em relação a isso? Tu falou bastante coisa. Vamos ver se eu consigo me organizar um pouquinho. Mas primeiro em relação às mulheres serem princesinhas da Disney, né? Eu acho que realmente é lamentável, é decepcionante e às vezes até mesmo um pouco incompreensível como é que o movimento feminista conseguiu dar essa guinada oposta, pelo menos, em relação ao nosso ponto de partida na primeira onda. Porque uma coisa que eu costumo falar no meu canal é o seguinte. Aliás, isso não é nem uma opinião minha. É baseado num psicólogo muito famoso, que ele é especialista em natureza da moral. Ele é especialista em nojo, tá? Ele fala que existem algumas pessoas que se distinguem do comportamento da maioria, tá? Eu sou um exemplo, tá? Então, são pessoas mais subversivas, elas são excêntricas, elas não conseguem se ajustar. A maior parte das pessoas sempre vai se ajustar, é natural, faz parte do comportamento humano, é indissociável da natureza humana, ok? Então a maioria das pessoas vai se ajustar. Então, independentemente da sociedade, sempre vão existir mulheres adaptadas à moral, às convenções, às expectativas. A maior parte delas vai se adaptar da mesma forma que os homens. Isso não significa que seja bom ou ruim. A gente pode fazer algumas observações, algumas análises para concluir, ok, se é um avanço moral, se não é, se isso faz mais bem para as pessoas ou não. A questão é que se durante esse período, ali no século XIX, juntamente com o Iluminismo, existiram essas mulheres que abriram mão de conforto, de previsibilidade, de casamentos bem estruturados, tradicionais, é porque elas não se ajustaram. Então, eram mulheres que definitivamente não eram como as outras. Então, elas queriam independência, elas queriam o sufrágio universal, educação formal, elas estavam ali realmente para arriscar e se sacrificar por valores que estavam surgindo. Então, não eram mulheres comuns, porque a maioria delas, considerando que provavelmente eram de famílias ricas, elas simplesmente poderiam desfrutar desse conforto, desse privilégio. Eu vou ter um marido rico, eu vou ser sustentado pro resto da minha vida, eu vou ter que dar uns 2, 3 filhos para ele. Ok, essa é a minha vida e eu estou bem confortável nessa condição. Mas existiram aquelas que estavam se arriscando a serem torturadas, serem expulsas de casa, a serem mortas, como aconteceu com Olympe de Gouges, por exemplo. Ela teve a chance de se casar com um homem rico, que foi uma revolucionária do período da Revolução Francesa, e ela escreveu um tratado. E por causa desse tratado, ela foi guilhotinada. Entende? Então, assim, são mulheres que definitivamente não correspondem às expectativas de gênero. Elas eram duronas, elas estavam dispostas a se arriscar e se sacrificar por causa dos seus valores, dos seus ideais, enfim. Sim. Então, essa é uma coisa que eu costumo dizer, que foi uma baita de uma conquista do Iluminismo. Ele não foi criado ou desenvolvido para proteger
exclusivamente o comportamento da maioria, porque a maioria das pessoas sempre teve a proteção das convenções sociais, certo? Então são pessoas ajustadas, elas conseguem corresponder às expectativas. Agora, se nós formos analisar em comunidades tribais, os desajustados são banidos da tribo. Eles são expulsos, eles são mortos, eles são torturados. E não diferentemente, aconteceu e ainda acontece com mulheres em inúmeras partes do mundo. Então, o iluminismo com valores liberais apareceu para dizer, não, mesmo essas pessoas merecem proteção. Mesmo essas merecem liberdade. Mesmo essas ainda têm direito à vida. Elas têm direito ao sufrágio universal. Elas têm direito de reconhecimento das suas necessidades, independentemente de elas serem desajustadas ou não. Então, vejam só. Essas mulheres eram duronas. Elas arriscaram muita coisa. E aí, passamos para a segunda onda do feminismo, chegamos na terceira. E hoje em dia, tu vê que existem algumas feministas que parece que têm um ataque de pelanca simplesmente porque elas têm que sentar e debater com um homem que elas consideram machista ou simplesmente um adversário intelectual. Na minha concepção, isso é inadmissível.